Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Uma pessoa pode confessar a prática de um crime e ainda assim ser absolvida? Ou uma pessoa pode confessar a prática de um crime e ainda assim não ser condenada? A resposta é sim. Pode acontecer de uma pessoa confessar e ainda assim não ser condenada pela prática de um crime. Confessar significa que o indivíduo está assumindo para si, está dizendo que foi ele o responsável por praticar aquele crime. A gente diz que ele está assumindo a autoria, foi ele o autor daquele fato criminoso. Só que para o juiz avaliar essa confissão, ele precisa seguir o que manda, o que ordena, o que determina o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, no artigo 197, ele diz que o juiz, para avaliar a confissão, ele tem que fazer essa análise comparando com os demais elementos, com as demais provas que estão no processo. É o que nós chamamos de sistema do livre convencimento motivado. Livre convencimento motivado. Ou seja, para que o juiz possa condenar alguém, ele precisa de provas. E o nosso direito brasileiro, ele prevê uma série de meios de prova. Vou dar um exemplo. Então, nós temos a prova testemunhal, nós temos a prova documental, a própria oitiva, ou seja, as próprias declarações prestadas pela vítima, por exemplo, caso a vítima tenha sobrevivido, caso a vítima esteja viva, o próprio interrogatório do acusado, ou seja, a pessoa que está sendo acusada de praticar aquele crime, ela vai ser ouvida e as declarações dela serão levadas em consideração. Existem diversos outros meios de prova, por exemplo, uma interceptação telefônica. Quem acompanha o jornal frequentemente deve verificar a ocorrência dessas interceptações telefônicas, porque os jornais sempre noticiam. Então, existem diversos meios de prova e o objetivo desses meios de prova é justamente servir de fundamento, servir de base para que o juiz possa dar a sua sentença, seja ela condenatória, condenando alguém, ou absolutória, absolvendo alguém. Acontece que dentro desse sistema do livre convencimento motivado, previsto no artigo 197 do Código de Processo Penal, uma das principais consequências desse sistema é a inexistência de hierarquia entre as provas. Então, por exemplo, a palavra da vítima, ela não vale mais e nem vale menos do que a palavra de uma testemunha. A palavra da vítima, a prova testemunhal, ela não vale mais nem vale menos do que a palavra do acusado, porque não há hierarquia. Em outros países, por exemplo, alguns estados norte-americanos, eles adotam o que nós chamamos de sistema da prova tarifada. Nesse sistema há uma hierarquia e a confissão é a rainha das provas. Então pode ser que o indivíduo tenha confessado um fato criminoso e mesmo que todas as testemunhas tenham dito que não foi ele, ainda assim, muito provavelmente, muito certamente ele será condenado, porque o sistema determina que a confissão está acima de todas as outras provas. Então o juiz ele não pode fazer essa comparação. Mas no Brasil não existe essa hierarquia. Então o juiz ele tem que fazer a comparação. Para dar um exemplo, para a situação ficar mais clara, pode acontecer, por exemplo, que o indivíduo tenha confessado a prática do crime na delegacia de polícia, mas todas as testemunhas tenham dito que não foi ele, que foi um outro sujeito que praticou o crime. Ou pode acontecer que ele tenha confessado na delegacia de polícia, mas na frente do juiz ele fica em silêncio. E sendo que as testemunhas já não se recordam mais dos fatos, as testemunhas não têm tanta certeza se foi ele mesmo que praticou o crime. Então aquela confissão do indivíduo lá na delegacia de polícia está isolada nos autos, está isolada no processo. E aí o juiz, fazendo essa comparação que o artigo 197 do Código de Processo Penal determina, vai verificar isso, vai verificar que essa confissão está isolada e aí ele não pode condenar o indivíduo.
Vocês querem ver um exemplo muito comum que acontece na prática? Por exemplo, nos crimes envolvendo tráfico de drogas. É muito comum que as associações para o tráfico ou que organizações criminosas, por exemplo, elas recrutem indivíduos que são menores de 18 anos para que eles participem dessas associações ou dessas organizações criminosas. E aí, quando a polícia descobre o crime, vai lá, prende os indivíduos em flagrante, por exemplo, faz uma operação e prende essas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, o menor de idade, ele vai e diz que a droga apreendida pela polícia é toda dele. Ele assume a propriedade da droga. Ele diz que aquela droga foi dele. Mas por que ele faz isso? Porque a gente sabe que aos menores de 18 anos não são impostas, não são aplicadas penas penais. Ele não vai para a cadeia, como a gente costuma dizer. Ele é submetido às medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são muito mais brandas, porque elas não têm só a finalidade de reprimir a prática de um ilícito, elas na verdade servem para reeducar aquele indivíduo. Acontece, por exemplo, também em organizações criminosas voltadas para a prática de crimes patrimoniais, roubos e furtos, quando ocorre uma prisão em flagrante de vários indivíduos, entre eles menores de idade, menores de 18 anos, esses menores é que assumem a autoria do crime. Eles falam, olha, não fui eu que pratiquei o roubo sozinho, fui eu que pratiquei o furto sozinho, ninguém me ajudou. Mas por que ele faz isso? Justamente para que os outros indivíduos possam se livrar de uma responsabilidade penal. E se a confissão aqui fosse analisada como rainha, como acima de todas as outras provas, aconteceria uma injustiça muito grande, porque na maioria das vezes não é o menor que efetivamente praticou o crime. Na verdade, ele só quer acobertar a prática dos maiores de idade, das outras pessoas envolvidas naquele crime ou naqueles crimes. Então, esse é um exemplo interessante do porquê que a confissão ela não pode ser considerada de modo isolado. Nós temos, inclusive, um caso muito interessante acontecido na França, lá no século XVIII, se eu não me engano, de um comerciante chamado Jean Calas, que ele foi acusado de ter matado o próprio filho. Por quê? Porque a França era muito católica, a família do Jean Calas era uma família de protestantes, e havia um boato de que o filho dele queria se converter ao catolicismo e o pai, inconformado com isso, matou o próprio filho. E a questão ela se espalhou como uma fake news, uma notícia falsa já naquele tempo. E se espalhou de uma tal forma que a família não conseguiu desmentir. Até porque também, na verdade, o filho ele tinha se matado, ele tinha cometido suicídio. E o suicídio naquela época era considerado crime na França. E aí a família ela meio que alterou ali a cena do ocorrido para parecer que o filho, na verdade, ele não tinha se matado, que na verdade ele tinha sido vítima de um crime de roubo. Só que como surgiram esses boatos de que o Jean Calas, na verdade, teria matado o próprio filho inconformado com o fato de ele querer se converter ao catolicismo, não tinha o que pudesse ser feito. Ele acabou sendo torturado em praça pública na frente de uma multidão de pessoas e foi forçado a confessar a prática de um crime que não cometeu. E aí ele foi morto, obviamente, condenado a essa pena capital, a pena de morte, foi morto. E aí um filósofo chamado Voltaire assumiu posteriormente a defesa desse caso. O Voltaire conseguiu demonstrar que, na verdade, ele não tinha praticado esse crime, que, na verdade, não houve crime, que era, na verdade, um suicídio. Mas já era tarde demais, porque porque o Jean Calas já havia sido morto. Esse caso ele foi muito relevante dentro dessa busca por direitos fundamentais. É mais um exemplo do porquê não se deve atribuir à confissão um valor máximo. O indivíduo pode ter sido torturado, ele pode ter sido obrigado a confessar. Por isso que é necessário muita cautela e é necessário que o juiz analise cuidadosamente os autos para não cometer nenhum tipo de injustiça, porque pode ser que não tenha sido aquele indivíduo que realmente confessou o crime e só quer acobertar alguém ou mesmo foi obrigado a confessar.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.